gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, amores do primeiro ano, tudo bom com vocês? Vamos começar nosso novo conteúdo de gramática, figuras de linguagem. Mas antes que nós comecemos o nosso conteúdo, é importante falar de duas coisinhas bem básicas para o entendimento desse conteúdo, tá certo? Com certeza todo mundo já ouviu as seguintes expressões: sentido figurado, sentido conotativo, sentido denotativo. Todo mundo já ouviu isso, com certeza, tá? Então, nosso conteúdo ele vai começar justamente a partir do sentido conotativo e do sentido denotativo. Esses dois tipos de sentido, eles vão ser fundamentais para o entendimento das figuras de linguagem, tá certo? Então, vamos lá. Sentido conotativo. Professora, eu já ouvi falar que sentido conotativo é o mesmo sentido figurado, né? É isso mesmo, gente. Sentido conotativo é o mesmo sentido figurado. Por isso mesmo, figuras, tá? Figurado, figuras. E o que isso quer dizer, então? Que quando nós estudarmos as figuras de linguagem, dentro das orações, dentro das frases, as frases elas vão estar com um sentido diferente daquele contido no dicionário, ok? Então, sentido figurado ou sentido conotativo, as palavras elas vão ter um sentido diferente daqueles que vocês encontram quando vão pesquisar no dicionário, tá certo? E o sentido denotativo é só fazer a associação denotativo, dicionário. E isso, então, me leva a entender que palavras no sentido denotativo são aquelas em que eu encontro o sentido no dicionário, beleza? Então, vamos dar continuidade. As figuras de linguagem também vão ser chamadas de figuras de estilo. Elas são empregadas para valorizar o texto, tornando, então, a linguagem mais expressiva, certo? Lembram das funções da linguagem, que nós tínhamos a função expressiva, onde o texto, ele emitia uma mensagem do ponto de vista do emissor, ou seja, em primeira pessoa? Lembram disso também? É um recurso linguístico que vai expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade, poeticidade ao discurso. Discurso é aquilo que a gente fala, tá? As figuras também vão revelar muita sensibilidade de quem vai produzir o texto, tá certo? No caso, vai transmitir para a gente uma sensibilidade que é própria do autor desse texto. Então, a palavra empregada em sentido figurado, ou seja, conotativo, passa a pertencer a outro campo de significação, que vai ser mais amplo e mais criativo. Então, esse campo de significação não vai ser o uso do dicionário. Já falei isso para vocês, certo? Então, as figuras de linguagem, elas vão estar classificadas de acordo com figuras de palavras, de pensamento, figuras sonoras, figuras de construção ou sintaxe. Aí vem a seguinte pergunta: professor, eu preciso, então, associar cada figura de linguagem ao tipo? Não. É importante que vocês memorizem, apreendam sobre as figuras de linguagem, as várias figuras de linguagem. Não há necessidade que vocês memorizem que metáfora é figura de palavra, catacrese é figura de pensamento. Não há necessidade dessa contextualização, não. Basta que vocês saibam o que significa metáfora, o que significa catacrese, o que significa metonímia, beleza? Então, continuando, nós temos, então, aqui as figuras de palavra, certo? Nós vamos ter metáfora, comparação, sinestesia, catacrese, metonímia e perífrase, ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Metáfora é o emprego de um termo com significado
de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subentendida, certo? Vai ser uma comparação sem a conjunção como. É muito fácil, gente. Vocês vão prestar atenção ao verbo que é utilizado na metáfora, tá certo? Geralmente os verbos, eles são verbos de ligação, que estabelecem uma comparação, mas sem a conjunção como. Porque quando eu utilizar a conjunção como, eu vou ter uma outra figura de linguagem chamada comparação, tá? Então, não sei que nuvem trago neste peito, que tudo quanto vejo me entristece. Então, é uma metáfora, porque há uma comparação entre uma nuvem, talvez pesada, densa, né? Isso aí eu acho que a física, a química pode explicar melhor para vocês como é que é a questão da densidade da nuvem. E o sentimento que ele traz no peito. Então, ele faz essa associação, essa comparação entre algo que é pesado, né, ou que é claro, ou que é escuro, ao que ele traz no peito. Possivelmente é uma tristeza, né? Essa nuvem está sendo comparada à densidade da tristeza. O segundo exemplo, sua boca é um cadeado, né? Também é uma comparação da boca com o cadeado, talvez porque eu consigo fechar, porque a boca ela cala quando ela é necessária, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo, também comparando o pensamento ao rio subterrâneo, né? Está aí o pensamento como algo próprio, como algo que está dentro da nossa cabeça, né? Que é único, que é individual, e um rio que está abaixo da superfície da terra. Temos agora, como eu falei para vocês, desculpa, vou voltar. Temos aqui a comparação, que ela é muito parecida com a metáfora, como eu já tinha dito, só que o detalhe, né, que vai diferenciar a comparação da metáfora é justamente a conjunção, certo? A conjunção como. Olha só aqui a presença da conjunção como no segundo exemplo, a conjunção como no último exemplo, também a conjunção como, né? Então, a chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Então, aqui eu também tenho uma figura de linguagem que não é mais metáfora, mas também ela aproxima dois termos, né, parecido, semelhante, só que ao invés de não utilizar o como, aqui a gente utiliza o como para estabelecer justamente essa comparação. Compara a chuva, o cair da chuva, com as lágrimas, né? Aqui também, no segundo exemplo, e há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiros nas tábuas. Então, o trabalho dos poetas, né, com os versos é comparado ao trabalho do carpinteiro junto às tábuas. Então, o como vai determinar que a figura de linguagem ela é comparação. Próximo é a sinestesia, é uma das figuras de linguagem que eu acho mais bacana, justamente por trazer, né, à tona essa mistura das impressões sensoriais, essa mistura de sentidos. A gente vai voltar até um pouquinho lá na biologia, quando a professora vai ensinar para a gente lá no fundamental, que nós temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato, certo? Então, nós temos 5 sentidos. E quando na frase é empregada essa mistura de, pelo menos, né, para ser mistura tem que ter 2 componentes. Então, quando há mistura de dois desses sentidos, a gente vai chamar de sinestesia, tá? Que também não deixa de ser uma espécie de metáfora. Então, nós temos aqui o cheiro doce e verde do capim. Gente, olha só como o autor dessa frase, ele misturou sentidos. Olha, cheiro, nós temos aqui o olfato, né, a sensação olfativa. O doce, nós vamos ter a sensação gustativa, né, do paladar. E verde, nós vamos ter a sensação visual, ou seja, a visão. Então, ele misturou aqui dos 5 sentidos, ele misturou 3.
né? Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Então, doce, não é possível que o abraço seja doce. Por esse motivo, nós temos uma figura de linguagem. Então, doce é algo próprio do paladar e abraço é algo próprio do tato. Então, mistura também de dois sentidos, tá? Essa é a mais bacana que eu acho, tá? Possivelmente seja uma das mais simples, certo? Catacrese é o emprego de um termo figurado por falta de um termo que seja próprio para designar determinadas coisas. É uma metáfora desgastada pelo uso excessivo. Então, sentou-se no braço da poltrona para descansar. Como eu não tenho uma expressão que seja própria para designar o braço da poltrona, então eu me aproprio, né, da palavra braço, que é um membro do corpo humano, para dar nome a essa parte que compõe a poltrona, né? Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto vermelho. Então, maçãs, seria como se fosse, seria as nossas bochechas, né? Mas aí, por conta da poesia, né, do poema, ficaria mais delicado utilizar maçãs, né, do rosto. A gente sabe que maçãs, né, é uma fruta. Então, teoricamente, é empregado um termo aí figurado por falta de um próprio para designar, né, determinadas coisas. E a asa da xícara é aquela que é mais simples. Alguns dizem asa, outros dizem azeia, né? Talvez as nossas avós falem azeia, mas é aquele o ganchozinho que a gente segura a xícara, a gente usa de asa, e asa é uma parte, né, das aves, então não é possível que uma xícara tenha asas, certo? Assim também como temos outras expressões que também são catacrese, como orelha do livro, dente de alho, dente do pente, certo? O termo engarrafamento, né, pelo radical da palavra seria garrafa, né, colocar dentro da garrafa. E aí, como a gente não tem uma palavra para significar congestionamento de automóveis, é utilizado aí o engarrafamento. Assim como embarcar, deveria ser utilizado somente para embarcar em barcos, devido também ao radical da palavra, né, barque, ou seja, entrar em barcos, viajar em barcos, mas como não temos uma palavra parecida para dar sentido ao entrar no carro, no avião ou no trem, nós também utilizamos embarcar em carros, em aviões ou em trens, e esses são exemplos de catacrese, tá? Aí temos aí uma curiosidade, a expressão casal gay torna-se curiosa porque casal ao pé da letra, né, segundo o que consta lá no dicionário, é um par formado por um ser do sexo, um ser macho e um ser fêmea, e apagou-se então o sentido de heterossexualidade e avivou-se o sentido de par unido por laços de afetividade, certo? Então, não necessariamente aqui nós vamos ter uma catacrese quando falamos casal gay. Por que nós temos uma catacrese? Justamente porque casal seria macho e fêmea. E aí perdeu-se então o sentido de heterossexualidade, sendo então utilizada agora essa expressão casal para indivíduos que têm laços de afetividade, ok? Metonímia vai ser a substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, mas que esse outro sentido tem uma relação lógica. E aí nós vamos ter alguns tipos de metonímia, como o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, a parte pelo todo, a marca pelo produto. Então, são muitas metonímias, tá? Então, a primeira situação de metonímia nós temos ouvir Mozart com emoção. Eu não ouvi a pessoa Mozart, mas eu ouvi uma música, uma sinfonia, uma melodia do Mozart.
leio Graciliano Ramos porque ele trata da realidade brasileira. Então, a gente já subentende que nós não lemos a pessoa Graciliano Ramos, mas uma obra de Graciliano Ramos. Essa aí é a associação de autor pela obra, substituir o nome da obra pelo nome do autor. Continente pelo conteúdo. Continente é o que contém, certo? Por exemplo, o prato seria o continente. O conteúdo seria a sopa, por exemplo. Às vezes a gente fala assim, tomei 2 copos de água. Não é possível tomar o continente, que seria o copo. Eu tomo o conteúdo desse copo, tá? Como o primeiro exemplo aí, ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Não é possível a gente tomar o copo de caipirinha, porque o continente é o copo, o conteúdo é que seria a caipirinha. Então, como é que eu poderia reescrever essa frase? Excluindo, então, a situação de metonímia. Ele comemorou tomando caipirinha, e não um copo de caipirinha. A parte pelo todo, o bonde passa cheio de pernas. No caso, o bonde passa não somente com as pernas das pessoas, né? Pernas aí está substituindo o todo, que seria as pessoas, o corpo humano, os indivíduos. São muitas as famílias que procuram um teto para morar. Não somente o teto, né? Teto, aí que a parte foi colocado no lugar de casa, que seria o todo. O singular pelo plural. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Homem não é o indivíduo do sexo masculino. Homem aí está se referindo a todos os seres humanos, toda a humanidade, todas as pessoas, independente do sexo masculino ou feminino, tá? A mulher foi chamada para ir às ruas na luta contra a violência. Não é uma mulher especificamente. Uma mulher que eu consigo determinar. Mulher está no singular, justamente para designar todas as mulheres. Então, aí também há uma metonímia quando eu troco o plural, a ideia de plural de todas as mulheres, de todas as pessoas, pelo singular. O instrumento pela pessoa que o utiliza. Os microfones corriam atropelando até o entrevistado. No caso, os microfones também é uma metonímia, porque aí a gente troca microfones por repórteres. Tá? O abstrato pelo concreto. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. A juventude seria o substantivo abstrato, que estaria no lugar do substantivo concreto, que seria os jovens, tá? Então, também posso fazer essa troca. Tiro o concreto, que seria os jovens, aí no caso do exemplo, e coloco o abstrato, que é a juventude. O segundo exemplo, do mesmo jeito, a infância é saudavelmente desordeira. Não é o substantivo abstrato, a infância, mas sim o concreto, que são as crianças. Efeito pela causa. Com muito suor, o operário construiu sua casa. Qual é a causa? É o suor, é o trabalho. O efeito é o suor. Então, a causa de ter surgido suor é justamente o trabalho. A matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Eu troquei a palavra sino, que seria o objeto, pela matéria que o constitui, que no caso é o bronze. Os cristais tinham na bandeja de prata. Também os cristais é o material com que os copos são feitos. Então, também houve essa troca. Lugar pela pessoa ou pela coisa. Nomeia-se ou indica um ser pelo lugar onde ele ocorre ou é produzido. Por que será que todo garçom é Paraíba? Vocês viram muito isso na última eleição presidencial, em que todos os nordestinos, eles foram taxados de Paraíba, né? Então, aí no caso, o nordestino, ele foi substituído pelo nome de um dos estados do Nordeste, né? Então, assim, acabou havendo uma generalização de que todo nordestino era Paraíba. Tá? A marca pelo produto ou pela coisa. Então, quando eu chego lá na mercearia, próximo à minha casa, eu chego no mercantil, no supermercado, e eu peço uma Coca-Cola, por exemplo, eu estou fazendo a troca do produto
pela marca desse produto. Isso também é metonímia. Qual seria a forma mais correta de eu falar para evitar a metonímia? Eu pediria não a Coca-Cola, mas sim um refrigerante de cola. É comum também, né, a gente ir até o mercantil e comprar Bombril, que também fazemos essa troca. No caso, nós não vamos comprar o Bombril em si, nós não estamos comprando a marca, nós estamos comprando o produto que seria a palha de aço. Perífrase. A perífrase vai ser uma expressão que vai designar um ser através de uma característica ou um adjetivo ou um fato que ele celebrou. Em termos gerais, a perífrase vai designar qualquer palavra, no caso aí, vocês estão vendo que é um sintagma, qualquer palavra ou expressão idiomática que substitui outra. Então, é como se eu utilizasse um apelido para designar a coisa em si. Por exemplo, diz aí, a Cidade Luz continua atraindo visitantes do mundo todo. Então, durante a aula de geografia, o professor Raimundo falou que a Cidade Luz atrai visitantes do mundo todo. Então, ele substituiu o nome da cidade, certo? Que é Paris, pelo apelido que ela tem diante do mundo todo. Do mesmo jeito, o Rio de Janeiro. Para muitos falantes, o Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade maravilhosa. Então, se porventura eu cheguei na sala e falei, visitei a cidade maravilhosa, com certeza muitos de vocês já saberiam de qual cidade eu estaria falando. Outro exemplo, o rei do futebol brasileiro ganhou vários títulos mundiais. Então, quando eu falo rei do futebol brasileiro, vocês já sabem que eu estou me referindo ao Pelé, certo? Então, a perífrase nada mais é do que um nome que designa alguma coisa a partir das suas características. Essa figura de linguagem, a perífrase, ela também é conhecida como antonomásia, certo? Aí temos outros exemplos. O Príncipe dos Poetas, que a gente vai estudar no segundo ano, que é o Olavo Bilac, o Presidente dos Pobres, que é, no caso, Getúlio Vargas, a Dama do Teatro Brasileiro, no caso, é a Fernanda Montenegro. Então, todas essas expressões, elas substituem o nome das pessoas, o nome dos lugares, justamente devido a uma característica atribuída a eles. GWA em ação.